Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei, Senhor, a sua palavra e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje é segunda-feira, mais uma semana maravilhosa de live. As lives, elas são feitas para transmitir uma mensagem ao vivo, para que cada um de nós possa ter a experiência que eu chamo de satsang, que quer dizer companhia da verdade, que é a mesma coisa que onde duas ou mais pessoas, três ou mais pessoas, onde algumas pessoas estão falando de mim, eu lá estarei. A gente atrai, a gente traz, quando esse coração, quando essa alma está sedenta, está buscando, está querendo, está precisando entender algo, experimentar algo, saber algo do divino, de Deus. E aí até os graus mais profundos, que é quando alguém que sabe está transmitindo para aquele que quer saber. E aí a experiência da companhia da verdade se estabelece. E a experiência da companhia da verdade não é a experiência da informação somente, mas aquilo que você começa a perceber dentro de você que está evoluindo, aquilo que você começa a perceber dentro de você que está acontecendo, dentro dessa busca, dentro dessa sede. É bem relativo. A experiência de satsang é a experiência do encantamento, é a experiência da volta para casa, é a experiência do saber, da clareza, da iluminação, que é quando você olha aquele caminho percorrido, isso é uma metáfora, aquele caminho percorrido por Adão, que foi se afastar, colocar véu, se afastar da consciência divina e começar a experimentar esse mundo por conta própria, começar a experimentar esse mundo partindo de suas próprias conclusões. E quando o ser humano começou a fazer isso, no caso da metáfora, Adão começou a fazer isso, a metáfora diz que ele foi expulso do paraíso, mas é uma metáfora que significa, a partir desse momento, você viverá sem mim. A partir desse momento você viverá, estabelecerá suas próprias escolhas, decidirá o que é melhor para você, como você quer viver, como você quer sentir as coisas, e sentirá todas as coisas e viverá tudo de acordo com sua percepção, porque é o que você quer, sua percepção individual somente. E então aconteceu essa experiência. E, gente, eu não vou entrar no mérito da coisa. Na minha visão, independente dessa metáfora, o Criador, ele pegou o ser humano como uma das formas que ele fez nessa obra-prima maravilhosa que é a criação, e dotou esse ser humano de percepção, dotou esse ser humano de clareza, dotou esse ser humano de uma experiência, de análise, de conclusões, e se escondeu dele. Mais ou menos assim, ele fez a criação, metaforicamente, construiu o homem dessa criação, desses elementos que compõem tudo que ele criou. Ele pegou esses elementos, juntou numa escultura, juntou numa forma que nós chamamos de seres humanos, o Homo sapiens. Ele colocou essa forma
e soprou sobre ela, soprou nela, deu vida a esse ser. E esse ser passou a ser um ser vivente, ou seja, ele passou a caminhar sobre essa terra. E a partir daí, ele não fez com que esse ser humano lhe devesse nada. Ele não fez esse ser humano para que esse ser humano, para que o ser humano agradecesse ter sido criado. Ele não fez isso. Ele deu, de acordo com a metáfora, tudo que ele criou para esse ser humano e disse: reine sobre isso. Reine sobre a criação. Reine sobre tudo. E quando ele falou reine, ele não estava falando reine no sentido, põe uma coroa na cabeça, sabe, e governe os outros seres humanos. Não foi nesse sentido da metáfora. Mas ele quis dizer, toda essa beleza está aí para ser vivida. E deu ao ser humano, que foi considerado pelos profetas como a coroa da criação. Ele deu para esse ser humano a experiência de poder voltar para casa, de poder decidir que ele quer o caminho inverso de Adão, que ele não quer viver essa vida com suas próprias conclusões, mas que ele estava pedindo: meu Senhor, eu não estou compreendendo muita coisa, eu não sou a fonte de saber, eu estou perdido, eu estou confuso, eu preciso, eu quero, eu gostaria de entender. E entender a vida não significa intelectualmente você ser não, mas você ser um sábio, você ser aquele que olha e fala, tem algo por trás. E caminhar nessa direção. Caminhar nessa direção, que muitos os yogis chamam de Dharma. Caminhar, sabe, caminhar entre satsang e Dharma. Caminhar na busca do entendimento, da clareza, da iluminação. E ir nessa direção, caminhar nessa direção, pouco a pouco você vai percebendo que você não está sozinho. E você percebe que o profeta, que o mestre, ele sempre caminhou com você. Ele sempre caminhou nessa terra, ele sempre avisou, ele sempre chegou para o ser humano e disse: olha, você tem duas experiências, você tem dois caminhos a seguir. Você tem o caminho do não entendimento e você tem o caminho do entendimento. E quando eu falo entendimento e não entendimento, eu não estou falando de outra coisa além do espiritual. Para não criar confusão. Muita gente pensa assim, o caminho do entendimento é o caminho do intelecto, o caminho da leitura, o caminho da informação, o caminho da sabedoria, o caminho da profissão. Entende isso? O caminho da profissão, o caminho do entendimento intelectual. Confunde isso. Não é esse entendimento. Eu falo independentemente desse entendimento. Esse entendimento, ele não norteia a sua vida. Ele é um lado que você decide como usar o talento que você recebeu. E o talento de sua profissão, que se transformará, que se transformaria, que se transformou na sua profissão. Em como você sobrevive, em como você passa seu tempo, o que você faz. Entende? Que talento você tem, como você pode contribuir com o seu talento para melhorar esse mundo. Sendo com música, sendo com matemática, qualquer talento, medicina, pintura, qualquer coisa. Sabe, colorindo esse mundo, ensinando esse mundo, ajudando as pessoas que têm problemas com intervenções psicológicas e por aí vai, por aí vai e por aí vai.
Não é essa inteligência, não é essa clareza, não é esse conhecimento, não é essa informação, não é essa experiência ao que eu me refiro. Eu me refiro à experiência espiritual, quando você começa a tirar seus véus e começa a ver que é muito, mas é muito mais do que o que você sabia. É muito mais da experiência que você até então tinha experimentado. Porque essa experiência é uma experiência onde você vê, com esse olho divino, você começa a descobrir, você começa a ver que essa criação é uma perfeição que não tem tamanho e que você está sendo cuidado o tempo todo. E eu sei que para muitas pessoas, o fato de existir um poder criador, mantendo-a existindo sincronicamente nesse mundo, mantendo-a existindo com uma perfeição tal, num jogo quase como o de xadrez, 1000 vezes melhor, onde cada peça, cada peça está em equilíbrio perante as outras. E o equilíbrio a que me refiro não é o equilíbrio de não, é o real equilíbrio, onde uma lei da causa e efeito por trás rege tudo. E é uma lei divina, não é uma lei criada pelo homem. O homem simplesmente descobriu que ela existe e começou a escrever sobre ela. Mas ela existe, independente do homem escrever ou não sobre ela. Ela está por trás, além da ciência, além da poesia, além do entendimento intelectual. Ela é uma lei que coordena a criação. Que coordena a criação como um todo, coordena a criação fisicamente, coordena mentalmente e a experiência espiritual. Tudo isso baseado no livre-arbítrio. E é louco isso, porque esse é o tema de hoje, né? É louco isso, porque a gente não tem noção do que existe por trás. E a gente sempre tem uma tendência, não sei onde nasceu isso, tá? A gente tem uma tendência, por trás de tudo isso, a olhar e falar assim, eu tenho 2 caminhos. Olha só como o ser humano é, quando ele quer boicotar uma experiência. Eu tenho 2 caminhos, ou eu sigo o caminho físico, ou eu sigo o caminho espiritual. Eu não sei onde nasceu esse entendimento, tá? As conclusões que o ser humano chegou para achar que é assim. Aí ele caminha nesse mundo e fala assim, eu estou caminhando, eu sou um cara materialista. Eu não posso seguir esse caminho. Eu tenho que seguir o caminho do espiritualismo. Eu tenho que seguir o caminho espiritual, não posso seguir o caminho do materialismo. Aí ele pega e faz o seguinte, olha só. Eu tenho que ir para a caverna. Para eu viver o mundo espiritual, eu tenho que largar tudo. Eu não sei onde foi que nasceu essa conclusão. Quando o mestre diz, é mais fácil passar, é uma metáfora e eu não sei se as palavras são essas. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não sei onde e como essa interpretação, essa metáfora foi feita. Porque houve uma interpretação da metáfora. Porque imagine só, vamos falar sobre Jesus. Jesus estava caminhando, e com ele, eu não estou falando só dos 12, não. Eu estou falando de todos, dos amigos que ele tinha, das pessoas influentes que ele convivia. Muitas dessas pessoas eram riquíssimas. Uma das maiores metáforas sobre o amante de Deus era exatamente Jó, que era rico. Então qual é o problema? As pessoas, eu não sei onde que nasceu essa informação de que você tem que ser pobre. Entende isso? Existe um apego, isso é outra coisa, faz parte do que a gente vai falar hoje. Existe um apego que te faz ser dependente, que te faz você não conseguir viver, porque você tem desejos materiais
insatisfeitos, e os desejos, você sabe que são frutos da mente. Mas nós vamos falar sobre isso. E o ser humano caminhando nesse mundo, ele acredita em algum ponto, eu não sei se é por leitura, eu não sei ou como nasceu isso, talvez pela história dos santos, confunda um pouco a cabeça das pessoas. Por exemplo, o que é uma pessoa que faz um serviço devocional fisicamente? Por exemplo, aquelas pessoas que moram em ashrams, aquelas pessoas que moram em monastérios, aquelas pessoas que... Essas pessoas, elas têm um período de suas vidas, ou toda a vida física, depende da ordem, de como é feito, tudo, de estar a serviço. E esse estar a serviço é uma atividade, não é uma experiência espiritual. Mas o ser humano tem a tendência a confundir as coisas. Ele olha uma pessoa que tem uma roupa roxa, lilás, que pertence a uma ordem não sei do que, e acha que essa pessoa é melhor que as outras. Esse é o ser humano é doido. Aquelas roupas são para identificar a ordem e o serviço da pessoa, assim como o branco do médico. Entende? É só isso, nada mais que isso. Eu vivi isso durante 11 anos. Eu sei do que eu estou falando. Mas muita gente acredita que aquela pessoa que está vestindo aquela roupa roxa, estou dando exemplo de roupa roxa, vocês entendem. Aquela pessoa que está vestindo aquela roupa roxa é melhor que as outras. E eu não sei onde nasceu isso. Aí a pessoa chega e faz o seguinte: olha para a sua vida e se limita, se boicota, porque ela fala assim: eu não consigo viver o caminho espiritual porque eu não visto roupa roxa, entende? Para você que veste roupa roxa é fácil, para mim que tenho família, que tenho filhos e tal, eu não sei onde que o ser humano se boicotou para dizer isso, porque não é nada disso, nunca foi isso, nem nunca será. Algumas pessoas são chamadas a fazer um serviço específico. Esse serviço específico não as torna melhor que as outras. É uma profissão. Entende? É uma atividade. É estar a serviço de alguém numa atividade. Isso não os torna nada. Entende? Os reis, eles têm seus servos físicos que trabalham com ele. Eles têm os soldados, eles têm o mordomo, estou exagerando. Ele tem o mordomo, ele tem as pessoas que convivem, entende? Ele tem o arautos, ele tem, assim, é maluco isso, mas é uma metáfora. Aquelas pessoas que trabalham com o rei não são melhores que as pessoas do reino. São atividades. Mas o ser humano faz as divisões. E essas divisões faz com que muitas vezes, quando a pessoa tem a oportunidade de experimentar algo divino, ache que precisa largar tudo para ter essa experiência. Ele não consegue ter entendimento que é olhando para o seu filho, é a mesma experiência do que aquela pessoa vestindo roxo, entende? Fazendo alguma atividade que lhe foi pedida para fazer. Isso são identificações com ações, identificações com o que você faz nesse mundo. As identificações, elas só servem para que você olhe a beleza da obra-prima que Deus criou. Criar você como pai, criar você como mãe, criar você como irmão, como filho, criar você como uma forma que nasce, cresce e morre, que tem atividades nesse mundo, isso é perfeito e divino. Não importa a profissão, não importa o que você está fazendo, isso não importa. Quando eu digo não importa, significa que você pode experimentar o ápice, o êxtase, o samadhi, o nirvana, você pode experimentar o que você quiser e puder neste mundo. Porque a experiência do conhecimento, a experiência da realidade, a experiência da verdade, a experiência de Deus, a experiência da luz, do Espírito, é a vida. É experimentar a vida enquanto, durante, juntamente com a sua experiência externa. E a arte de viver essa parte interna com a parte externa, é a vida espiritual.
entende? É a volta para casa. E na verdade, é quando você já está em casa, não é a volta para casa. Você já está em casa. Volta para casa é uma metáfora, porque Adão saiu de casa. Os filhos querem sua independência. Adão quis sua independência. Isso lhe custou caro. E no sentido de que os filhos custa caro para o ser humano sair de casa e deixar o conforto do lar. Os pais cuidam muito bem dos filhos. Tem filhos que têm, sei lá, 50 anos, 60 anos e moram com os pais. Se os pais ainda estiverem vivos. Mas muita gente não sai de casa. Muita gente volta para casa. Vai, casa, separa, volta para a casa dos pais. Por quê? A casa dos pais é voltar para casa. Entende? Isso é uma metáfora. Por causa de Adão. Adão deixou seu pai e mãe, que é Deus. Ele deixou seu pai e foi viver sua independência. É dito na metáfora que nós somos o resultado dessa independência. Por causa de Adão estamos pagando, entende? Mas assim, é nessa vida, enquanto você está existindo, que você volta para casa. E você volta e está em casa com seu pai, neste mundo. Você não sai daqui. Porque se você sair daqui, você deixa de ser você. Esse é o tema de hoje. O ser individual. A criação é perfeita. A criação é perfeita. Antes da criação, a totalidade da luz, não havia a intenção da criação. Não havia esse movimento na direção de você fazer toda essa obra-prima que conhecemos. Agora eu estou vendo os prédios aqui da janela da minha casa, do meu escritório, gravamos esse vídeo, onde eu dou minhas aulas, onde eu vivo praticamente uma boa parte do caminho espiritual em termos de atividade física direcionada a ele. Tem umas janelas aqui de vidro e eu fico olhando para fora e eu vejo os prédios. Gente, tem uma neblina agora que dá aquele clima lindo da neblina, de você não conseguir ver coisas distantes por causa da neblina, de foco e desfoco. E é lindo. E eu fico olhando isso e falo, essa vida é perfeita. Essa vida é maravilhosa. E outra, independente de eu achar que essa vida é maravilhosa, ela é perfeita. E voltar para casa não significa, estar com Deus não significa que você vai deixar isso. Não. Deus criou isso para ser vivido. A vida que você tem é a que Deus fez e idealizou para você. Ah não, peraí. A vida que eu vivo é a vida que Deus idealizou para mim ou foram escolhas minhas? É a mesma coisa. Você é a exteriorização da luz. Em essência, todos nós somos luz, que podemos comprovar em meditação. Mas toda a criação, tudo que você vê, é Deus manifesto. A criação foi uma intenção. E quando antes havia só a luz, num determinado momento, essa luz teve uma intenção. E essa intenção foi, como resultado, o que estamos vivendo. Tudo que estamos vivendo é perfeito, porque é a obra-prima. Todo jogo que existe é a obra-prima dele. Quando a gente tem uma perspectiva de mundo e autoconhecimento, a gente parte de nós mesmos, entende? Parte da experiência de Adão, parte do nada, do nosso entendimento, da nossa conclusão, começando do zero. Eu começando do zero, outra pessoa começando do zero, eu falo para ela a experiência que eu tive, ela fala para mim, nós escrevemos livros, um lê o livro do outro, e é o que acontece na criação, entende? Perspectivas de mundo, baseadas em referências de pessoas que também não conheceram a verdade. E aí de repente você esbarra numa escritura, aí de repente você esbarra num livro que foi escrito, que as pessoas não chamam isso de escritura, mas são livros escritos sobre a experiência de quem teve o conhecimento, experiência de um mestre, talvez.
E aí para você são informações preciosas que vão te norteando. Mas a experiência verdadeira é quando você tem acesso. A experiência verdadeira é quando você recebe o conhecimento. A experiência verdadeira é quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Quando você recebe o dom de Deus, de poder acessá-lo, de poder entender, de poder estar com Ele e começar a compreender a natureza e a vida com a visão, com esse filtro, com esse anteparo, com essa experiência de o que eu sei, o que eu sou. E aí você consegue entender, você consegue interpretar melhor a natureza, interpretar melhor os livros, interpretar melhor as referências. E isso começa quando a luz chega e faz sua criação e coloca o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Esse momento fez-se o ego. Nesse momento fez-se o ser individual. Criou-se a individualidade. Que é individualidade? Não é que houve nunca houve uma separação, de fato. Não é que a luz de Deus e você foram separados. Não existe separação. Existe uma ilusão que faz com que a gente acredite, que faz com que a gente acredite que estamos separados. Isso é chamado de véus. São os véus da ilusão. Entende? Então, assim, nós temos véus colocados. Os véus são colocados pela maldade. Gente, pelo amor de Deus, tudo é perfeito. O Criador te colocou em véus, colocou véus para que você tivesse a experiência de existir na criação como criatura. Por exemplo, antes de Adão deixar o paraíso, antes de ser expulso do paraíso, isso é uma metáfora, gente. Só para entender, para ensinar uma criança, mas a gente pode usá-la para ilustrar o que eu estou falando. Antes de Adão ser expulso do paraíso, ele tinha a experiência de um prêmio. Antes de Adão ser expulso do paraíso, ele tinha a experiência de um conhecedor da verdade. E ele não só era conhecedor da verdade, como ele era um com Deus, mas ele tinha uma experiência de estar nesse mundo e ao mesmo tempo não ter os véus. Ele tinha talvez o suficiente para ele poder conversar com Deus, porque senão nem isso ele poderia, porque ele seria Deus, seria monólogo. Nem sei se seria monólogo, mas assim, essa individualidade começou aí, o que a gente chama de ego. O ego não é ruim. Gente, entenda isso. O ego foi posto por Deus. Por quê? Porque ele pegou você, colocou véus, e você acredita estar separado. Você observa uma criatura qualquer, que não seja um ser humano. Então, vou dar exemplo de um peixinho. Você olha um peixinho no aquário, e ele é lindo, e ele está lá vivendo. Ele não tem experiência de não conhecer Deus e depois encontrar a Deus. Ele não tem experiência da busca, ele não tem experiência dessa sede. Ele não tem essa experiência. Você olha um cachorrinho, observa o cachorrinho. Ele está lá vivo, como você, existindo como você, com o ego, como você, o individualismo. Ele está separado de Deus, como você. Ele tem os véus. Mas ele não tem o que o ser humano tem. Ele não tem a busca, ele não tem a sede, ele não tem o caminho espiritual. Ele está lá vivendo e está satisfeito com a vida que ele tem. Um cavalo, um rinoceronte, uma onça, um tigre, um leão, não importa. Esses bichos, porque tudo é bicho, né? Nós somos bichos. Esses bichos, você os olha, você os observa, eles estão felizes.
O que eu quero dizer com eles estão felizes? Eles estão sendo o que nasceram para ser, ou seja, o Criador os fez e eles são o que são criados. Você é igual. Só que você pode tirar os véus. Tirar os véus é uma metáfora, mas entendam isso. Você pode tirar os véus. O que significa tirar os véus? Você é uma criatura, a única, por isso a coroa da criação. Você é uma criatura, a única, que tem uma coisa chamada ego. Individualismo e o entendimento disso, o raciocínio sobre. Você é o único que pode olhar e falar, pera. Está muito bom para ser verdade. Você olha tudo e fala, peraí, essa vida é perfeita. O animalzinho, né? Um bichinho, não consegue. Quer dizer, essa dualidade. Mas você tem. Você tem isso. O Criador te fez com isso. Você pode ter a experiência de estar no mundo, olhar para o mundo e falar, peraí. Eu tenho experiência. E para ter essa experiência, eu tenho véus. Eu tenho experiência de viver como qualquer criatura. Mas eu sou uma criatura que pode experimentar que ela não é só uma criatura. Que tem a experiência de tirar os véus, de desvendar, de ver a verdade. E ver que a criação nada mais que luz. E ver que a criação nada mais que a manifestação, a exteriorização. Sabe, é um movimento, a criação é um movimento criativo da luz. Nós somos o resultado desse movimento. Nós estamos em plena criação. E esses véus, essa volta para casa, tem algo mais? É uma conclusão que o ser humano chega em algum momento de sua vida a sentir isso. Porque ele não sabe direito, mas ele sente. Foi colocado no coração do ser humano. Não para ele voltar para casa porque ele foi criado e tem que. Não. Mas porque ele pode. Porque ele tem esse talento, esse dom, essa graça divina de voltar para casa. E como que é essa volta para casa? Igual a experiência de Adão. Querer viver sem os véus. Querer viver sem os véus. Viver com os véus é a experiência de Adão, viver sem os véus é a experiência de um prêmio, é a experiência de um santo, é a experiência de alguém que quer ser são. Ser são, santo, sanidade, ser são. De ser um amante de Deus, de ser aquele que se iluminou. O que é iluminar? Iluminar significa ser iluminado, estar claro, ver, por isso iluminação, ver, enxergar. E de repente você está existindo nesse mundo e você pensa assim, eu tenho que largar tudo? Não, você não tem que largar nada. Não é é para viver nesse mundo com o conhecimento. Não é para deixar esse mundo porque tem o conhecimento. Não é porque você vai voltar para casa, você fala, pô, então a casa, como é que é a casa? É a luz, é dentro? Então eu vou para dentro, vou para a luz. Porque tem essas teorias, né? Por causa de uma metáfora que diz assim, o que é do pó volta ao pó, o que é da luz volta para a luz. Isso é uma metáfora, gente. Jesus falava em parábolas, usava suas metáforas, para que aqueles que estavam tirando os véus pudessem tirar mais ainda. E aqueles que não estavam tirando os véus não fossem perturbados, não ficassem incomodados por aqueles que estavam enxergando a luz. E por ter incomodado, por perturbar as pessoas
usando a clareza, é que criou consequências para a vida de um profeta em específico, de um mestre em específico, no caso de Jesus. Mas mesmo com todo o poder que ele tinha, já disse isso, ele não alterou a lei máxima de seu pai, que é o livre-arbítrio. Sabe, ele não perturbou, ele falava para os 12, mandava eles falarem, para aqueles que tivessem sede. Gente, para aqueles que quisessem se iluminar, para aqueles que quisessem ser santos, para aqueles que quisessem voltar para casa. E os outros, está tudo bem, entende? O mestre não vem nesse mundo para incomodar, ele vem nesse mundo para dar a oportunidade, dar a conhecer, dar o conhecimento, iniciar, dar o batismo do Espírito Santo, não o batismo da água, o batismo da água da vida, o batismo da luz, o batismo do Espírito, porque Deus é Espírito. E esse ego, quando começa esse trabalho do ego, significa que o ser humano se tornou separado, se tornou individual, não de fato, mas se tornou individual, e uma vez individual por véus, uma vez individual, uma vez que ele se acredita separado de Deus, ele tem os resultados disso. Por exemplo, a primeira coisa que o ser humano não sabe, é que a solidão, se sentir sozinho, perdido, desamparado nesse mundo, é uma ilusão. Na verdade, tudo é ilusão, né? Até encontrar a verdade é ilusão. Ilusão no sentido de que é uma aventura. A única realidade é o que é imortal, que nunca nasceu. E se nunca nasceu, não tem forma, tá, gente? Mas vamos lá. Você está existindo nesse mundo. E tudo que existe, nasce do ego. E por você estar andando nesse mundo, com os véus que te impedem de ver a verdade, você acredita que está só. E aí, como que você consegue, como que você supre essa necessidade? Como que você satisfaz a necessidade de estar sozinho? E aí você acredita que a solidão nasce da ausência do conforto. Eu estou com frio, eu estou, entendeu? Com dor. Então, quando eu estiver feliz, né? Quando eu estiver bem, quando eu estiver confortável, eu não me sentirei mais sozinho. Esse é o ser humano. Aí ele vai, olha e fala assim, nós somos seres sociais. Aí ele olha, tem um monte de gente. Aí ele fala assim, eu estou vendo aqueles dois andando sozinhos, eu vejo aqueles dois batendo papo, dando risada. O que é aquilo? Aquilo é amizade. Eu não tenho amigos. E ele se sente sozinho, porque não tem amigos. E ele vai em busca de pessoas que ele possa conversar. Porque ele, quando está com elas, não se sente solitário. Eu tenho amigos. E aí ele olha uma pessoa tendo uma relação sexual, olha uma pessoa fazendo carinho na outra e fala assim, eu quero esse nível de amizade. Como chama isso? Aí a pessoa fala, isso aí é namoro, isso é casamento. Esses são os amantes. Eu quero ter um amante, eu quero ter um casamento, eu quero ter um relacionamento assim. E ele vai, porque ele olha tudo e acha que a solidão que ele sente pode ser suprida com tudo isso. Então ele vai, ele tem amigos, ele tem um casamento, ele tem filhos, ele tem pai, ele tem irmão, ele tem a família, ele tem a profissão, ele tem tudo. E no meio de tudo isso ele para e fala assim, é engraçado.
me sinto só entre tudo. O que eu faço, o que eu fiz para não me sentir sozinho, eu ainda continuo me sentindo sozinho. Gente, esse sentir-se sozinho é um sentimento bom. Peraí, você está falando o quê? Sentir-se só é bom? Gente, eu quero que você entenda o seguinte: o ego, a individualidade, é isso. É uma ilusão de separação. O resultado da ilusão de separação é a separação. Entende? Você acha que está separado. E o sentimento de separado de Deus, o sentimento de separado da luz, o sentimento de separado do todo, da onipresença, onisciência, onipotência, essa ilusão de que você está separado, faz com que você tenha, algo não está certo. É doido isso. E aí nasce todos os problemas humanos. Todos os problemas humanos nascem do ego. Todos os problemas humanos nascem da ilusão de separação. O ego é a ilusão de separação. Ego significa individual. Tanto que às vezes, como comportamento, você fala, essa é uma atitude egoísta. Por quê? Porque quando você tem o ego, a separação, existe o seguinte: você olha e fala assim, peraí, eu estou individual. Se eu estou individual, eu estou separado. Então eu quero as coisas. Aí você vê uma pessoa desde criança, você vê um irmãozinho seu com um brinquedo, você olha aquilo e você está separado, você tem o sentimento da separação. Não claro, mas você tem. Aí você olha ele e você quer o brinquedo, entende? Você quer o brinquedo do outro, porque você acredita que aquilo lá, se você tiver, você juntou. Você não está separado, você está juntando. Então o ser humano nesse mundo fica querendo ter tudo. Porque ele acredita que tendo as coisas, cada coisa que ele tem, ele agradece a Deus. Ah, Deus, eu tenho mais uma coisa. Ele acha que ele vai conseguir ser o todo novamente, juntando tudo. Se juntando a tudo, o que é físico. Por quê? Porque na verdade tudo que é físico é uma coisa só. Ele só tem a ilusão da separação. Isso é ego. E todas as consequências dessa ilusão faz com que o ser humano exista como ele existe nesse mundo. Com todo o drama, com todo o sofrimento que o ser humano vive. Esse é o resultado de viver por si mesmo. Escolhendo um lado do livre-arbítrio, mesmo que tenha sido Adão em nós a consequência disso. O que significa isso? Que é uma metáfora que diz que desde o começo da criação, a criatura homem, quando eu falo homem, a criatura, raça humana, tem que voltar para casa. Não toda a raça humana tem que voltar para casa. Mas alguns, eu acho meio esquisito falar isso, alguns que foram escolhidos, acho estranho. Alguns de nós escuta a voz do coração que fala, tem algo mais. Eu quero experimentar esse algo mais, sem saber, até intuindo, que esse algo mais vai tirá-los de todo o sofrimento. Vai fazer com que ele viva essa vida como estando num paraíso. Essa é a metáfora. Vai viver o nirvana, vai viver o paraíso na terra. Vai ser um santo, vai ser um iluminado. E as pessoas pensam, um santo iluminado larga tudo. Gente, não existe largar nada. O que existe é só tirar os véus. Você vai continuar sendo o que você é, o que você se tornou nesse mundo. Tudo isso está perfeito. Gente, está tudo perfeito. Você nasceu para ser o que você é, exatamente o que você é. Onde você se encontra, do jeito que você é, você nasceu para isso.
A experiência do conhecimento independe disso. A experiência do conhecimento é para que você seja claro com relação a exatamente isso. Entende? Só que daí começa a mudar um monte de coisa. E o que muda não é fisicamente. O que muda é a percepção que você tem sobre tudo. A percepção que você tem sobre a vida. Você começa a entender, você começa a compreender, você começa a olhar tudo e falar, uau, uau, obrigado. E aí você caminha nessa direção e tudo vai mudando. Toda a tua vida vai mudando, toda a tua vida. Estou tentando ler uma coisa que alguém escreveu aqui. Gente, é o seguinte, eu ainda não estou fazendo a live onde a gente possa ter uma participação agora, durante ela. O que eu estou fazendo é que eu estou fazendo tudo no celular e não tem recurso. Não tem como digitar, não tem como... Então, o que eu preciso que vocês entendam? Eu estou deixando nas minhas lives, logo após o término da live, estou deixando o meu telefone. Todas as minhas lives, nas minhas redes sociais, tem meu telefone. Essa é a forma da gente interagir. Entende? Não ainda durante a live. Eu estou só dependendo de uma pessoa que tem que sentar comigo no computador para poder me ajudar a formatar isso. E uma vez isso formatado, eu vou ter a câmera, entendeu? Gravando a live e o notebook com os comentários para que eu possa estar respondendo enquanto estamos aqui ao vivo. Mas eu ainda não cheguei nesse nível, tá? Então, ao vivo, está sendo o fato de estarmos eu e você aqui para poder ter o que a gente chama de satsang, que é a companhia da verdade. E a gente vai tendo essa companhia, porque é uma coisa que eu aprendi lá pelos idos de 1973. Tem alguém aqui que talvez até se lembre disso, tenha participado junto comigo desse dia, ou dessa época. E uma coisa que eu aprendi era, se solte para ter satsang, se solte para ter essa companhia da verdade. Esteja aí onde é possível acontecer essa experiência de entendimento que Deus traz para a gente. E essa companhia do sentimento, que é a luz que Deus traz para a gente. E esse não estar mais sem aqueles véus, os específicos véus que nos impedem de sentir a presença. Os específicos véus que nos impedem de ver a onipresença, entende? A onisciência e a onipotência de Deus. E estar nessa experiência é tudo que eu estou tentando fazer. Na verdade, é tudo que eu estou fazendo. Todos os dias, de segunda a sexta, das 6h33 até as 7h30. Todos os dias, fazendo essa live, para que a gente possa começar a estar juntos nessa experiência de satsang. E posteriormente, de repente, a gente possa ter, ou online ou presencial, algumas atividades extra, onde eu possa transmitir o que eu aprendi. Não ensinar a meditar, tá? Isso é uma outra história. Mas o que eu aprendi sobre comportamento humano, o que eu aprendi sobre ser um prêmio, sobre ser aquela pessoa que tem o conhecimento, que vive o conhecimento e que aprendeu sobre comportamento nesse mundo relativo a isso. Todos os programas internos desse corpo, inclusive o satsang, inclusive o conhecimento, os véus, o ego. E é assim, uma vez que o ego, os véus começam a ser colocados no ser humano, o ser humano começa a acreditar que ele é o que ele não é.
Lembre-se, que é do pó volta ao pó, que é do espírito volta ao espírito. Ok. O ser humano, ele é o espírito. Ele é o espírito. Só que, quando ele nasce nesse mundo, por causa da individualidade do ego, individualidade é ego, né? Por causa da ilusão de que ele separou-se de Deus, né? Quando ele foi colocado dentro desse corpo, então Deus e eu somos duas coisas. Isso é uma ilusão. Por causa de existir isso, ele fica acreditando que ele é o que ele não é. E o que ele não é? O pó. Você não é o pó. Tem muita gente, eu uso essa metáfora, tem muita gente que acredita que é assim. Você vai estar num lugar deitado, morrendo. Aí você vai falar assim, a luz está me deixando. Entende? A vida está indo embora do meu corpo. Isso é a forma que o ser humano acredita que acontece na morte. Por causa da identificação com o corpo. Ele está se identificando com o que ele não é. E ele acha que ele vai por baixo da terra, e os vermes vão comê-lo, ou ele vai ser cremado, e as cinzas vão ser espalhadas por aí, eu vou ser espalhado sobre os rios ou as matas. Entende? Eu vou estar lá no cemitério. Esse é o ser humano identificado. E o certo é o contrário. Você é o espírito imortal, você é a alma, você é a luz. Você é a vida dentro do corpo. E o que acontece é que em algum momento este corpo não vai servir mais para você, porque ele vai voltar ao pó. Ele vai voltar aos elementos originais. Mas é o corpo que você está usando que volta aos elementos. A alma nunca deixou os elementos. Onipresença, onisciência e onipotência. E a sua consciência tem que estar na alma, não no corpo. A morte é entendimento, é perspectiva. Entende? Se você está identificado com o corpo, você morre. Se você está identificado com o que você é imortal. Isso tem que ser de fato. Isso tem que acontecer. Okay? Então os véus têm que ir sendo tirados para que você possa experimentar tudo isso através da meditação. Realizar essa vida. Entender, ter clareza, se iluminar. Ser são, ser santo. Isso é uma condição dos que vivem essa experiência. E aí vão se acabando os sofrimentos, porque todo sofrimento é causado pelo ego. Todo sofrimento é causado por entendimento. Não é entendimento, no que eu quero dizer, entendimento correto. O sofrimento não é o entendimento correto. É exatamente o entendimento que não é correto. É a perspectiva de mundo de cada um de nós que faz com que a gente tenha uma vida de sofrimento ou não, que tenha uma vida de dor ou não, que tenha uma vida de solidão ou não, que tenha uma vida bela ou não. Entende? Você pode estar vivendo num paraíso ou num inferno, depende do entendimento. Existe a metáfora de paraíso e inferno. É uma metáfora. Mas existe a experiência de estar no inferno e a experiência de estar no paraíso. Isso é entendimento. É perspectiva de mundo. É como você vê, como você descobre as coisas, como elas são. Okay? Essa é a promessa dos profetas, essa é a promessa dos mestres. Essa é a promessa. Seja livre, seja salvo. Você pode e deve estar à sua disposição. Sabe, a graça, eu ouvi isso uma vez. Você pede graça. A graça está em você em abundância. Entende? Você já tem graça em abundância.
O Criador já... Não existe falta de graça. Não. O que existe é que não percebemos. O que existe é que não vivenciamos. O que existe é que não a reconhecemos. E por isso a solidão, o sofrimento. Mas essa solidão e sofrimento, toda criatura tem, não de forma consciente. Porque é o sentimento, de fato, que você foi separado em véus, em ilusão, mas que você tem esse sentimento. E esse sentimento é o sentimento que Deus colocou. Ele fez o peixinho para não se lembrar dele. Ele fez você para não se lembrar dele. Mas ele deu a você a opção, o livre-arbítrio. Ele te deu um corpo capaz de viver a experiência de voltar para casa. E existe uma maneira que ele fez para isso acontecer. Uma vez eu ouvi isso. O ser humano está nesse mundo pedindo salvação e ele está esperando que o Mestre venha. Eu ouvi isso uma vez. Isso para mim, quando eu vi a primeira vez, ficou meio estranho, mas depois eu comecei a entender e vi que essa era a única realidade. E depois eu vi uma outra versão do fato. E qual era a outra versão? Que o primeiro a nascer nesse mundo foi o Verbo. Entenda isso. O Verbo se fez carne antes de Adão. O Verbo se fez carne antes do segundo homem. O primeiro foi Deus mesmo. E essa experiência de ele ter sido o primeiro significa que ele sempre esteve aqui. Sempre. Não somos nós que nascemos e esperamos que ele volte. Mas ele nunca saiu daqui. Ele está esperando que a gente nasça, que a gente venha. E que no meio de todos os seres humanos existam alguns que queiram essa experiência, que quando ele diga vou espalhar a semente, algumas estejam férteis no terreno para receber essa semente. Algumas pessoas tenham esse amor dentro pelo Criador, uma gratidão dentro pelo Criador, ou até uma revolta pelo Criador, uma ingratidão pelo Criador, porque muitas vezes a reação humana, quando é voltada a Deus, é a própria busca por entendimento, por experimentar, por querer. Por isso que às vezes as pessoas criticavam, mestre, por que tanto ladrão? Porque eu fico olhando os seus discípulos, as pessoas que estão convivendo contigo, e nem todos são santos. Entende? E aí o mestre diz, não precisam de mim os sãos. Quando ele disse isso, ele não quis dizer que os discípulos dele são todos ruins. Não. São todos bons. São todas pessoas que buscam. Sabe, que não estão de alguma forma satisfeitas com os véus. E nesse momento que o ser humano não quer mais, eu não quero mais véus. Chega! Eu preciso, eu quero. Por favor, venha a mim. Quando o ser humano faz isso, ele está batendo na porta. E essa foi a promessa. Bata e será aberto. É como aquela pessoa que fala, eu não consigo meditar. Bata e será aberto.
Obrigado, meu Deus. E assim, gente, a gente vai indo, tá? Pouco a pouco. Porque não tem como, a gente tem que ir assim, tá? Amanhã continuamos. Não precisa cantar parabéns para mim não, tá? Só por brincadeira. Amanhã é dia do meu aniversário. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos, estava esperando pelo conhecimento, porque eu não recebi o conhecimento porque tinha 17. Em 1973 eu tinha 17 anos. Em 1974 eu já tinha 18, mas eu fiz 18 em 73. Eu fiz 18 em junho de 1973. E eu não recebi o conhecimento porque eu não tinha 18 anos, que foi em março que eu tive contato com a pessoa que poderia me dar o conhecimento. E eu era menor de idade. Em março de 1973, eu tinha 17 anos. Eu fiz 18 em junho. E foi em setembro de 1973, ainda em 73, eu já tinha 18 anos, que veio uma pessoa e me deu o conhecimento. E eu pude ver essa luz, eu pude ter essa experiência tão cantada nas escrituras e nos livros. Eu e mais um grupo de pessoas. Eu não sei se foi nesse mesmo dia, mas tem uma pessoa que eu vejo aqui nas lives que deve ter recebido comigo. Parlocanante. Foi a pessoa que me deu o conhecimento. Em março de 73 veio Adaranante. Eu tinha 17 anos. Quando eu fiz 18, veio Parlocanante. E foi com essa pessoa que eu aprendi a meditar. Ele não é um mestre. Não era um mestre. Isso há 50 anos atrás. Ele não era um mestre. Ele era só uma pessoa que tinha essa experiência. E mudou completamente minha vida. Não a pessoa que me deu o conhecimento, porque ele era um enviado, mas a pessoa que o enviou. E minha vida inteira, depois disso, ficou diferente. Meu entendimento sobre as coisas começou a mudar, meu entendimento sobre tudo, sobre mim mesmo, meu entendimento sobre o próprio entendimento. E eu comecei a ter uma experiência que eu nunca havia sonhado. Ou melhor, eu havia sonhado, sim. Meu coração sabia. Como eu sei que o coração de cada um de vocês sabe que essa experiência existe e que um dia, espero que o mais breve possível, você possa tê-la também. Porque a partir daí, tudo muda. Tudo vai mudar. Eu estou aqui não para te dar o conhecimento, eu estou aqui para falar sobre ele. Eu sei como, onde, de que forma você pode tê-lo, porque eu tenho essa experiência. Eu posso te ajudar a compreender, eu posso te ajudar um pouco nesse caminho, porque eu já trilho ele há 50 anos. E eu comecei a participar de um monte de grupos de treinamento comportamentais com pessoas que eram maravilhosas, mas que não tinham nem ideia da experiência que eu tinha. E eu não estava lá para falar da minha experiência. Eu estava nesses grupos para aprender e me certificar. Mas muitas das pessoas que eu convivi receberam o conhecimento, porque eu estava lá. Então eu sei a importância disso.
Eu sei a importância de você ter o conhecimento, eu sei a importância da luz, eu sei a importância de um mestre, eu sei a importância de ser um prêmio, de ser uma pessoa que tem o conhecimento nesse mundo. A perspectiva de tudo muda quando você quer ir nessa direção. Quando você quer caminhar nessa direção, tudo muda. Ok, gente? Eu os convido a estar comigo nessas lives. E pouco a pouco, e não se esqueçam, gente, não se esqueçam, peguem meu celular nos comentários dessa live. Peguem meu celular. Escrevam para mim, porque eu possa adicioná-los no WhatsApp. Para que eu possa adicioná-los no WhatsApp. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode estar numa plataforma que o nome do WhatsApp pertence a outra. Eu não estou fazendo propaganda do WhatsApp. Estou fazendo só a maneira com a qual nos comunicaremos. Que eu estou me comunicando agora. Por mensagens. Então, peguem o meu número de telefone, é meu número pessoal. É onde eu estou, exatamente onde eu estou gravando esse vídeo. Pegue isso. E a partir daí, anote, e a partir daí, interaja comigo. Oi, estou aqui, meu nome é fulana, aí eu adiciono você, entendeu? Se você tiver algum comentário, você faz. Se você tiver alguma pergunta, se você quer interagir comigo, você faz, nós vamos interagindo. Eu só não posso interagir por enquanto com você agora na live. Mas isso é por uma deficiência de configuração mesmo, de equipamento mesmo. Tá? Mas isso vai ser resolvido. A live eu estou fazendo simples, direto. Na hora que eu começar a usar alguns programas onde possa a gente interagir, a gente vai fazer isso. Tá? Ok, pessoal. Até amanhã. Deus quer. Fiquem com Deus. Graça e paz.